Meus irmãos, minhas irmãs de jornada, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de aprofundamento da doutrina espírita. Estamos no roteiro 5, módulo 1, mergulhando nas raízes históricas e espiritual da nossa fé. Antes eu quero pedir, se possível, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento. Hoje vamos voltar no tempo, não apenas para ler a história, mas para sentir a sede e o sofrimento de um povo. Imagine-se em meio ao deserto, recém-saído de séculos de escravidão, livre sim, mas perdido, indisciplinado e com a moral esquecida. O corpo está livre, mas a alma ainda está cativa. Qual seria a nossa maior necessidade neste momento? Nossa maior necessidade seria uma bússola, um guia, uma lei. E é exatamente a figura que nos traz essa lei que vamos estudar. Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés é o gigante que nos ensinou a curvar a cabeça diante de um só Deus. Ele é o elo fundamental que liga as promessas de Abraão à sublime mensagem de Jesus. Sua missão não foi fácil. Ele teve de separar o joio do trigo, distinguindo o que era divino do que é eterno, do que era transitório e humano. Nesta aula, não vamos focar em lendas, vamos, à luz da codificação espírita, enxergar a verdade por trás do véu. Vamos entender por que a lei de Moisés precisava ser uma lei de justiça e porque ela teve de usar o temor. Vamos destacar a importância imortal do Decálogo, os 10 mandamentos, que são o alicerce ético de toda a humanidade e o preparo para o Evangelho. E vamos reconhecer em Moisés um espírito de altíssima estirpe, um médium prodigioso que teve a coragem de democratizar a verdade. Ao final deste estudo, perceberemos que a lei é uma só e que ela é progressiva, adaptando-se para nos conduzir passo a passo do deserto da ignorância à terra prometida da caridade, que Moisés nos inspire a ter a mesma disciplina e obediência que ele procurou incutir em seu povo, que possamos aprender a separar a nossa própria vida, o que é regra de Deus, do que é costume humano. Convido a todos a abrir nossos corações e mentes. Vamos iniciar nossa jornada de luz e aprendizado com Moisés, o mensageiro da primeira revelação. Moisés, o mensageiro da primeira revelação, roteiro 5.
Hoje iremos falar sobre a missão desempenhada por Moisés e a importância do decálogo à humanidade. Vamos iniciar falando um pouco de Moisés, judeu de nascimento, foi, portanto, educado por uma egípcia da casa real. E estando Moisés com aproximadamente 40 anos, não suportava mais ver a aflição dos israelitas cativos do rei do Egito. Certa vez, ao ver um judeu sendo maltratado, Moisés defendeu o irmão de raça. Sentenciado à morte pelo faraó, Moisés fugiu para a terra de Mídia, vivendo com a família de Jetro, um sacerdote. Moisés casa-se então com Zípora, uma das 6 filhas do sacerdote, com quem teve um filho. Na solidão do deserto, cuidando de ovelhas, Moisés meditava a respeito de tudo que lhe tinha ocorrido. Então, desde o nascimento, elaborou então um plano que serviria no futuro de base para a constituição da fé judaica. A partir daí, tudo conspirou para que Moisés chegasse a seus objetivos, se tornando o grande legislador do povo hebreu e conhecido pela doutrina espírita como o mensageiro da primeira revelação divina à humanidade. Sua missão foi de imensa envergadura moral, histórica, preparando o caminho para a revelação do amor trazida por Jesus. Objetivos. Vamos esclarecer em linhas gerais a missão desempenhada por Moisés, justificar a importância do decálogo para a humanidade. Então Moisés, o legislador e profeta hebreu, cumpriu a missão de ser o mensageiro da primeira revelação. Ele revelou a lei de Deus à humanidade e sua tarefa pode ser resumida em 2 grandes eixos. Primeiro, a missão histórica social, que é a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, organizando-o como uma nação. Depois, a fundação do monoteísmo, onde o papel primordial foi divulgar e instruir o monoteísmo em um povo dominado pelo politeísmo e pela idolatria. Falar um pouco sobre a sua missão espiritual. Ele transmitiu o código moral fundamental da humanidade, os 10 mandamentos. E como legislador, ele adaptou as leis disciplinares e civis à capacidade de um povo ainda rude e ignorante, utilizando a ideia de um Deus temível para obter a obediência e assegurar a ordem social. Essa lei civil era transitória, necessária para a época. Em essência, a missão de Moisés foi a de justiça, organizando o direito e a base social, e estabelecendo o princípio de que o homem só deve curvar-se diante de Deus único. Ele preparou o terreno para a vinda de Jesus, que traria a revelação do amor.
Os mandamentos não são apenas para os hebreus, eles são a lei natural escrita na consciência de todo homem, mas revelada de forma clara e acessível no Monte Sinai. São válidos para todos os tempos e todos os lugares. O Decálogo é a base sobre a qual o Evangelho de Jesus foi construído. Jesus não veio para anular a lei de Moisés, mas para cumpri-la e desenvolvê-la. Vamos tentar compreender essa árvore genealógica que deu origem às 12 tribos de Israel. Fala a Bíblia, nos relatando que Abraão teve 2 filhos, Isaque, nascido de sua esposa Sara, e Ismael, de sua escrava egípcia Agar. Isaque, considerado o legítimo herdeiro, casou-se com Rebeca, que teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deu origem às 12 tribos de Israel. Então essa é a árvore genealógica que deu origem às 12 tribos. Vamos falar um pouco sobre Abraão, o patriarca. Então Abraão, cujo nome original era Abrão, é considerado a figura central na fundação da fé monoteísta. Abraão viveu num tempo em que a idolatria e o politeísmo era regra. Sua própria família adorava outros deuses em Ur. Sua missão histórica, conforme narrado na Gênesis, foi a de romper com a idolatria e abraçar a crença no Deus único, invisível e supremo. Ele foi o primeiro a ser chamado a essa fé de forma pública e se afastar das crenças de seu povo. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que ele seria o pai de uma grande nação e que por meio de sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. Esta aliança é fundamental, pois estabelece a relação de um povo eleito com um Deus exclusivo, plantando a semente do monoteísmo que Moisés viria a consolidar. Neste roteiro sobre Moisés, é vital mencionar Abraão, pois ele é o elo anterior na linha da revelação. Se Moisés é o mensageiro da lei de justiça, Abraão é o fundador da base teológica dessa lei, que é a fé em um Deus único, justo e todo-poderoso. Sem a fé monoteísta plantada por Abraão, a lei de Moisés não teria onde se firmar. Abraão é o patriarca que dá origem ao povo que Moisés libertaria. Ele lança as raízes da identidade religiosa e étnica dos hebreus, tornando a missão de Moisés uma continuação direta de um desenvolvimento da aliança primitiva feita no deserto. Em resumo, Abraão é a fé que precede a lei de Moisés. E ambos, em momentos diferentes, trabalharam para que a verdade do monoteísmo pudesse ser preservada e expandida, preparando o mundo para receber o Consolador. O povo hebreu
cativo no Egito por cerca de 400 anos. O faraó determina que se lançassem ao Nilo todos os meninos hebreus. A mãe adotiva de Moisés deu-lhe este nome porque das águas o havia tirado. Moisés, com aproximadamente 40 anos, não suportando mais a aflição dos israelitas, defendeu seu irmão de raça, ferindo um egípcio. Essa parte aqui nós já falamos no início do vídeo, então vou comentar essas outras duas. O Espiritismo nos auxilia a ver este período não apenas como um evento histórico-político, mas como uma etapa fundamental no desenvolvimento moral e na consolidação da identidade do povo escolhido para receber a primeira revelação. O período de cativeiro do povo hebreu no Egito é um marco que se estende por aproximadamente 400 anos, como fala no texto, conforme as narrativas bíblicas, culmina com a chegada de Moisés. A migração inicial dos hebreus para o Egito se deu por volta do século 17 a.C., por iniciativa de José, filho de Jacó, neto de Abraão, que havia sido tornado alto funcionário do faraó. A família de Jacó foi acolhida na região de Gósen durante um período de fome. Inicialmente eles viveram em paz, prosperaram, mantendo sua identidade, mas com a ascensão de novas dinastias de faraós que não conhecia José, o povo hebreu, que havia crescido em número e força, passou a ser visto como uma ameaça. O temor de que os hebreus se unissem aos inimigos levou o faraó a impor a escravidão. Os hebreus foram obrigados a trabalhos forçados na construção de cidades e em diversas obras públicas. A escravidão era brutal. Foi um período de grande sofrimento físico, moral e espiritual, marcado por opressão e até mesmo por decretos de infanticídio, extermínio dos meninos hebreus recém-nascidos. O decreto do faraó para lançar ao Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos é um ato de crueldade extrema, que simboliza o ápice da opressão e o desespero do poder do povo egípcio em conter o crescimento e a ameaça potencial do povo israelita. Antes do decreto, o faraó tentou controlar a natalidade por meio menos diretos, ordenando às parteiras hebreias que matassem os meninos ao nascer. No entanto, o relato bíblico afirma que as parteiras, por temor a Deus e por serem mulheres de boa consciência, desobedeceram a ordem, permitindo que os meninos viessem. Diante da falha da ordem secreta, o faraó intensificou a tirania, dando uma ordem pública e generalizada a todo o seu povo, para que qualquer menino hebreu nascido fosse sumariamente atirado ao Nilo. Este decreto elevou o nível de sofrimento do povo hebreu.
a sua máxima potência. O ato não era apenas escravizar, mas buscar a aniquilação da nação hebreia, visando especialmente o futuro da linhagem, já que os meninos eram os futuros homens de guerra e chefes de família. A atmosfera era de terror absoluto. As mães tinham que esconder seus filhos recém-nascidos e enfrentavam a constante ameaça de que vizinhos ou soldados egípcios os descobrissem e os atirassem ao rio. É neste cenário de escuridão que a providência divina atua de forma inquestionável, preparando a vinda do libertador. Moisés nasceu sob a égide deste decreto de morte. Seus pais o esconderam por 3 meses, mas não podendo mais mantê-lo em segredo, sua mãe colocou em um cesto de papiro betumado e o lançou no rio Nilo. Mas a ironia da providência divina permitiu que Moisés fosse encontrado pela filha do próprio faraó, enquanto ela se banhava no Nilo. Ela teve compaixão e o adotou. O plano divino se completa quando Moisés, um hebreu, é criado na corte egípcia. Isso lhe proporcionou não apenas a sobrevivência, mas o acesso à mais avançada educação e cultura da época, o que seria fundamental para a sua missão como legislador e líder, bem como para o desenvolvimento de sua mediunidade. O episódio do infanticídio é, portanto, um evento chave que ilustra a profundidade da tirania a que o povo hebreu foi submetido e, ao mesmo tempo, a perfeita coordenação da espiritualidade superior, que utilizou o próprio aparato opressor, ou seja, a casa do faraó, para educar e proteger o futuro libertador. A libertação dos judeus das terras egípcias, guiados por Moisés e seu irmão Arão, é o ápice da primeira revelação de um dos mais notáveis eventos de intervenção da providência divina na história humana. Este episódio, conhecido como o Êxodo, é uma prova cabal da força da fé, da mediunidade e da lei de causa e efeito. A doutrina espírita esclarece que os milagres e prodígios do Êxodo são manifestações das leis naturais, potencializadas pela ação de espíritos superiores, utilizando a poderosa mediunidade de Moisés e a colaboração de Arão. Moisés, o líder, o vidente, o instrumento das forças espirituais superiores, trazendo a vontade de Deus. Arão, seu irmão e porta-voz, o médio falante, inspirado ou psicofônico, que atuava como intérprete, pois Moisés, segundo a narrativa, era pesado de boca e língua. Essa parceria era essencial, pois Moisés recebia as diretrizes da alta espiritualidade, a inspiração, a intuição e os fenômenos. Arão os transmitia e as demonstrava ao faraó e ao povo. Sentenciado à morte pelo faraó, Moisés fugiu para a terra de Mídia, vivendo com a família de Jetro.
Na solidão do deserto, cuidando das ovelhas, Moisés meditou um plano que serviria de base para a constituição da fé judaica. Já falei sobre isso, vamos continuar. Moisés, com auxílio do irmão Arão, resgatou os judeus das terras egípcias. 10 pragas, manifestação da prodigiosa mediunidade de Moisés. Conseguiu o prodígio de abrir o caminho nas águas do Mar Vermelho. Conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos, antes de localizar em Canaã, terra prometida por Deus a Abraão. Sobre as 10 pragas do Egito, não foram atos de vingança caprichosa de Deus, mas, sob a ótica espírita, a Gênesis, capítulo 23, são interpretadas como efeitos naturais, magnificados pela vontade e pelos fluidos dos espíritos, agindo sobre as condições atmosféricas e naturais do Egito. O objetivo dessas pragas era triplo. Primeiro, chamar a atenção, convencer o faraó e o povo egípcio da superioridade do Deus de Israel sobre os deuses pagãos egípcios. Segundo, era preparar o povo, demonstrar aos hebreus ainda ignorantes, inclinados à idolatria, o poder de seu Deus, instilando o temor necessário para que aceitasse a lei, o decálogo, e forçar a libertação, quebrando a resistência do faraó, que só cedeu após a última e mais terrível praga. A 10ª praga levou o faraó a ceder, exigindo que os hebreus partissem imediatamente. O povo hebreu saiu apressadamente, levando consigo o pouco que possuía. Era o início da jornada para a terra prometida. Arrependido de ter permitido a saída, o faraó perseguiu os hebreus com seu exército. Encurralados entre o deserto e o Mar Vermelho, parecia não haver escapatória. Moisés, por ordem divina, estendeu seu cajado sobre as águas. O Espiritismo interpreta que este não foi um ato que derrubou as leis físicas, mas um evento de grande manipulação fluídica por espíritos poderosos que atuaram sob as forças da natureza, os ventos e marés, abrindo um caminho seco para a travessia dos hebreus. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas retornaram, subvertendo os perseguidores. Este evento é o selo da libertação, consolidando a fé do povo e a autoridade de Moisés como líder divinamente assistido. O Êxodo, portanto, é a materialização da missão de Moisés, um ato de justiça e libertação que não se restringe ao plano físico, mas que visa despertar da consciência monoteísta e a preparação moral do povo para a lei que seria recebida no Monte Sinai. O período em que Moisés conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos é o ponto central da sua missão como legislador, e não apenas como libertador. Este longo e árduo percurso teve um profundo significado à luz da doutrina espírita. Foi uma jornada de depuração e educação moral. A marcha pelo deserto não foi uma punição,
mas uma necessidade pedagógica, um período probatório para o povo hebreu. O povo que saiu do Egito após 400 anos de cativeiro era moralmente rude, habituado à escravidão e profundamente marcado pela idolatria e pelos vícios adquiridos na terra dos faraós. A espiritualidade superior compreendeu que esse povo, em seu estado atual, não estava apto a herdar e a habitar a terra prometida, Canaã. Eles não teriam força moral e a disciplina necessária para estabelecer como nação monoteísta e guardiã da lei de Deus. Os 40 anos representaram o tempo necessário para que a velha geração, marcada pelos hábitos da escravidão, da idolatria, se extinguisse, e para que uma nova geração, nascida na liberdade do deserto e educada sob a tutela direta da lei de Moisés, estivesse pronta para iniciar a vida em Canaã. O deserto foi o grande laboratório onde a fé monoteísta foi testada e onde a lei de Deus foi consolidada. A provação da sede, da fome, das dificuldades, a marcha e os sucessivos milagres, como o maná, a água que jorra da rocha, serviram para demonstrar de forma cabal o poder do Deus único e fortalecer pelo testemunho a crença na sua providência, afastando da tentação da idolatria egípcia. A legislação dos 10 mandamentos é reconhecida como a lei de Deus em sua expressão moral e fundamental. Ela é a primeira manifestação clara da lei divina à humanidade, estabelecendo os princípios imutáveis que regem a conduta. Por ser de caráter divino, ela não se restringe a uma época ou a um povo. O mandamento não matarás, por exemplo, é válido hoje. Foi válido na época de Moisés e será válido em qualquer lugar do universo. O Espiritismo a considera a base moral que Jesus veio desenvolver. As leis civis disciplinares são normas criadas pelo próprio Moisés, homem em seu papel de legislador e chefe de Estado. Elas não possuíam um caráter universal, mas eram medidas transitórias, necessárias e adequadas à condição moral e intelectual do povo que ele conduzia. Moisés foi forçado a conter pelo temor, utilizando a figura de um Deus de cólera e vingança, para se fazer obedecer, pois a ideia do Deus amor e da caridade que Jesus traria 1500 anos depois seria ineficaz para mentes tão endurecidas. A lei de Deus é revelada gradualmente, adaptando-se à capacidade de compreensão e ao nível moral da humanidade. O Deus de justiça de Moisés preparou o caminho para o Deus de amor de Jesus. A legislação de Moisés está cheia de crueldades compatíveis com a época, massa escoimada, todos os comentários fabulosos a seu respeito. Sua figura é de fato a de um homem extraordinário,
revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa de grandes verdades. A legislação de Moisés está cheia de lendas, de crueldades mais compatíveis à época. Este ponto reforça a visão do Espiritismo sobre a progressividade da revelação divina. A legislação civil e disciplinar de Moisés continha, de fato, medidas que hoje consideramos cruéis ou incompatíveis com a moral cristã, como a lei de talião, olho por olho, dente por dente, ou certas penas de morte que tinha na época. Entretanto, eram compatíveis com a época, e a única forma de conter e civilizar um povo extremamente rude. O Espiritismo ensina, especialmente em A Gênese, que os fenômenos extraordinários que acompanharam Moisés, como as pragas, a abertura do Mar Vermelho, a água da rocha, não foram milagres que feriram as leis de Deus, mas sim grandes manifestações mediúnicas, fenômenos naturais, potencializados pela espiritualidade superior. A história popular, ao longo do tempo, envolveu esses fatos em um véu de lendas e do maravilhoso. Moisés não era um homem comum, ele era um espírito de elevadíssima hierarquia, um missionário que aceitou a árdua tarefa de ser o instrutor de uma nação. Sua força moral e intelectual era imensa, e seus poderes espirituais são sinônimos de sua poderosa mediunidade e de sua íntima sintonia com a providência divina. O Espiritismo reconhece Moisés como um dos maiores médiuns da história, capaz de canalizar a vontade e a força dos espíritos superiores para a realização de sua missão libertadora e legislativa. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação e síntese luminosa de grandes verdades. Na época de Moisés, as grandes verdades sobre a imortalidade da alma, o monoteísmo e as leis cósmicas eram conhecimentos esotéricos, restritos aos iniciados dos templos egípcios ou das escolas de mistérios, exigindo longa e penosa iniciação. A missão de Moisés foi democratizar o princípio do Deus único. Ele tirou essa grande verdade do templo e a transformou em lei para todo um povo, resumindo a alta filosofia em uma síntese luminosa de grandes verdades, o Decálogo. O Decálogo, com a sua clareza e concisão, é essa síntese luminosa, pois resume a moralidade universal em 10 preceitos, tornando a verdade espiritual acessível a todos, independentemente de sua classe ou nível de instrução. Agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão de justiça,
O Evangelho, a revelação insuperável, de insuperável amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações, encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. É que, com amor, a lei manifestou-se na terra, no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que instrumentos divinos de sua exteriorização. Com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplainou os caminhos, e a verdade, consequentemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Meus irmãos e irmãs, chegamos mais uma vez, ao final de mais uma aula desta jornada profunda que nos levou ao cativeiro no Egito, ao topo do Monte Sinai, e agradecemos a Moisés, este missionário extraordinário, por sua imensa coragem e paciência em guiar um povo pelo deserto da ignorância, preparando-o para a grande herança moral. O principal aprendizado que retiramos hoje é a distinção clara que a doutrina espírita nos oferece. Na lei mosaica existe o que é transitório, que são as regras civis adaptadas à rudeza da época, que já cumpriram sua função, e o que é eterno, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são o alicerce, a estrutura de justiça que se mantém inabalável. Eles foram a síntese luminosa de grandes verdades que o povo necessitava para sobreviver e evoluir. Nossa lei de Deus é progressiva. A missão de Moisés era a justiça. A lei era dada pelo temor, pela autoridade. Porém, 1500 anos depois, viria o mestre dos mestres, Jesus, ao dizer que não veio destruir a lei, mas cumpri-la. Demonstrou que a lei da justiça deveria ser desenvolvida e aperfeiçoada pela lei do amor e da caridade. Assim, Moisés nos ensinou: não farás o mal a teu próximo, e Jesus ensinou: fazei todo o bem que vos seja possível ao teu próximo. E o que faz o Espiritismo, o Consolador prometido? Ele não anula nem Moisés, nem Jesus. Ele explica e unifica as duas revelações. O Espiritismo nos mostra a razão de ser da justiça divina, através da reencarnação, e a necessidade urgente da caridade, através da lei de amor. Que a lição de hoje nos inspire a sermos como Moisés, líderes de nós mesmos, que saibamos discernir o que é lei eterna de Deus em nossa consciência, separando-a dos costumes transitórios da nossa sociedade ou dos nossos próprios vícios.
A semente da fé monoteísta foi plantada por Abraão. A lei da justiça foi codificada por Moisés. E o amor insuperável foi ensinado por Jesus. É este o caminho de luz que a doutrina espírita nos convida a trilhar. Agradeço a sua presença, a sua dedicação ao seu estudo e que a paz de Jesus permaneça conosco, que possamos nos preparar com disciplina de Moisés para o próximo roteiro do EAD.